Então, Bruno, hoje trazes um comando de consola, vamos jogar algum jogo? Sim, eu diria que é o jogo que está a ser jogado por todos os portugueses. Então, hoje vamos ver quem é que é o jogador e quem é que é a personagem do jogo. E hoje é sobre isto que vamos falar. Então, Bruno, explica-nos então o que é que representa esse comando aqui. Ok. O que é que este comando representa? Representa as alterações na lei que surgiram no alojamento local. O governo acabou por definir o que é que iria alterar no diploma, portanto ele já é conhecido, já está em vigor, e o que é que vai fazer? Vai fazer com que uma parte do condomínio tenha o controle sobre quem quer ou não fazer alojamento local num determinado prédio. Ok? Muito bem, então o condomínio vai ter algum poder na decisão de poder ser realizado o alojamento local ou não naqueles apartamentos, certo? Sim. Portanto, indo mais à parte inicial, para grande parte do país já não vai ser possível a emissão de novas licenças de alojamento local. Para nós madeirenses, na região autónoma da Madeira, ainda vai ser possível a emissão de novas licenças. Portanto, continua tudo a ser licenciado como no passado. A grande diferença é que quando eu vou agora dar entrada desse pedido de alojamento local, além de tudo aquilo que já era pedido, do ponto de vista legal, também devo levar uma ata de condomínio a dizer que naquele prédio é permitido fazer alojamento local. Portanto, esta é a primeira grande diferença que vai existir. Recordo que se houver algum condomínio que não pretendam em que se faça alojamento local naquele prédio, deverão ter 2/3 de votação contra a utilização, portanto, daquele prédio para alojamento local. Muito bem, então neste momento os requisitos para licenciamento estão a ser mais apertados, certo? Isso também com certeza que está a gerar uma corrida aos licenciamentos, porque Sim. não sabemos bem o que vai acontecer no futuro, certo? Sim. Face ao ano anterior, estima-se que foram pedidos mais 68% de novas licenças, porque como tivemos aqui grande parte do ano em que o Estado dizia que a lei possivelmente iria ser alterada, mas na altura não estava definido o que é que seria, o que é que isto levou? Levou uma corrida dos portugueses a requisitar a licença antes que a mesma deixasse de ser possível passar. O que é que isto implicou? Implicou que pessoas que não estavam ainda a prever fazer o alojamento local, na mesma fossem pedir esta mesma licença. Devo de informar que a licença, mesmo aquelas que estão passadas, elas terão agora uma validade de 5 anos, para aquelas que serão agora passadas. Para as que já estavam, todas serão revistas em 2030. Só vai haver uma exceção, que é quando as pessoas contraíram um crédito à habitação para fazer a compra deste espaço e pôr em alojamento local, pediram um financiamento. Desde que esse financiamento termine depois de 31 de dezembro de 2029, portanto no dia antes ao início de 2030, essas vão continuar válidas até à altura em que termina o contrato com o banco. Isto porquê? Porque vamos pensar nas famílias que contraíram um crédito hipotecário para fazer este investimento, de repente a fonte de rendimento que se calhar suporta o pagamento desta prestação deixaria de entrar e aqui poderíamos ter um problema de incumprimento para com a banca. Claro, faz sentido. E diz uma coisa, Bruno, que mais alterações é que existem, por exemplo, a nível de sobretaxas, o que é que existe mais diferente daquilo que era praticado até agora? Ok. Então, algo que não é uma novidade, mas convém sempre salientar, é que no caso daquelas frações num bloco de apartamentos em que estejam em alojamento local, pode, em reunião de condomínio, ser deliberado que aquela fração vai pagar 30% acima do valor normal de condomínio. Imaginem, por exemplo, fazer aqui uma conta de cor, imaginem que o condomínio daquela fração custa 50 euros. Portanto, se assim for,
aquela fração poderá passar a ter um condomínio de 65 euros em vez dos 50 euros, precisamente por esse incremento de 30%. E 30% é mesmo o valor máximo que se pode cobrar. Acima disso já também não é permitido por lei. Agora vamos à parte polémica, e isto se calhar vai ser novidade para muitas pessoas. O Governo criou agora uma sobretaxa, mas tem uma sobretaxa sobre o rendimento que vai ser oferido com aquele alojamento local. E é uma sobretaxa de 15%. Ou seja, imaginemos que eu faço um negócio do alojamento local, vou pagar os impostos como já pagava anteriormente, sobre aquele rendimento que eu recebo ao ano, mas ainda vou ter uma sobretaxa de 15%. Mas isto apenas se for apartamentos. Se eu tiver uma casa em alojamento local, eu já não tenho esta sobretaxa. Portanto, a sobretaxa é especificamente sobre apartamentos. E agora vamos a outra parte também, ainda mais engraçada na lei. E quando digo engraçada é mesmo do ponto de vista irónico, porque isto não faz grande sentido. Imaginem que eu tenho um escritório e está licenciado para serviços. E de repente eu quero transformar esse escritório num espaço de alojamento local. Eu faço as alterações que são necessárias, solicito à Câmara licenciamento para alojamento local e a Câmara passa esse licenciamento. Como a licença que eu lá tenho é para serviços, essa sobretaxa eu já não vou pagá-la. Portanto, a sobretaxa é exclusivamente para imóveis que sejam construídos com destino à habitação e que, por sua vez, depois sejam dado outro fim, como, por exemplo, é a questão do alojamento local. Okay. E que mais situações é que poderão fazer com que os proprietários estejam isentos dessa contribuição extraordinária? Existe também outra alínea na lei, em que, se for a habitação onde eu vivo, considerada habitação própria permanente, a lei diz que se eu der a utilização para alojamento local até 120 dias ao ano, eu também estou isento de pagar essa contribuição extra. E este é um detalhe que as pessoas não sabem, mas mesmo sendo a habitação própria permanente, eu posso pontualmente, e durante um curto espaço de tempo, como é o tempo máximo de 120 dias, eu posso dar outra finalidade àquele espaço que não seja a minha habitação própria permanente. Portanto, então, as pessoas que queiram pôr o seu imóvel em alojamento local, está previsto, podem fazê-lo, portanto, na habitação própria permanente, desde que não ultrapassem 120 dias ao ano. Muito bem, muito bem. E diz uma coisa, Bruno, em relação à venda de imóvel, onde era praticado o alojamento local, como é que funciona essa venda? A partir do momento que estava uma licença emitida para alojamento local, essa licença passa para o proprietário seguinte, para a pessoa que adquire o imóvel? Ok. Uma pergunta muito pertinente, porque a maior parte dos portugueses tem a ideia que o licenciamento para alojamento local é passado à fração. Em bom rigor é passado à fração, mas fica associado ao titular. Imagina que eu tinha um apartamento que estava em alojamento local e eu vou vender a ti esse apartamento. Portanto, a licença fica comigo. Ou seja, se tu quiseres dar seguimento à atividade que lá estava, tu terás de pedir uma nova licença em teu nome para aquela fração. Portanto, isto é algo que tem que ser aqui feito. Pois muito bem. E já agora falamos de venda. Como é que funcionam as mais-valias em relação às vendas de alojamento local? Outra questão pertinente, quando eu vi os dados em que grande parte dos portugueses fez um sprint para conseguir as licenças, esqueceram-se de um pequeno grande detalhe. É que, quando eu transformo uma habitação num espaço de negócio, porque basicamente um alojamento local depois torna-se num espaço de negócio, eu vou ser tributado na questão da mais-valia, que é quando um dia vendo o imóvel, portanto eu vou ter que pagar impostos ao Estado. E o que diz a lei, em traços muito gerais, é: se eu vender uma habitação própria permanente ou secundária, imaginemos que eu comprei por 100 mil euros e eu vendi por 150. Eu vou ter aqui um lucro de 50 mil euros. Portanto, então, sobre esses 50 mil euros, o Estado vai considerar metade, portanto 25 mil euros, e é sobre isso que é calculado o que eu pago ao Estado. Portanto, digamos que há uma bonificação sobre metade do lucro que eu tenho. Se eu vender um alojamento local, então, a partir daí, portanto, eu vou ser tributado sobre o valor do lucro total. Recordo que no outro caso, eu pagaria impostos sobre 25 mil euros. Neste caso, eu vou pagar impostos sobre 50 mil euros. Portanto, vai ser uma diferença muito grande.
mesmo que as pessoas digam, e agora aqui como faz um bom português que é tentar contornar a lei. Imaginemos que eu tenho alojamento local, passo para a habitação e depois faço a venda logo de seguida. Também a lei está muito bem definida. E diz que só deixa de ser considerado esse espaço comercial decorridos 3 anos após eu ter voltado para a vertente habitacional. Portanto, até lá, se for feita a venda, o Estado tem a legitimidade de tributar sobre a totalidade do teu lucro. E isto acho que pode apanhar muitas pessoas desprevenidas, porque quando foram fazer a corrida para pedir as licenças, estavam só a pensar mais vale ter do que não ter, e esqueceram-se que depois, convertendo aquilo em espaço de negócio, poderão ter um problema, digamos assim, quando forem vender, que a mais-valia ser muito alta. Portanto, no que toca ao alojamento local, há muitas contas a fazer e parece que há várias pessoas a controlar esse investimento, daí o tal comando, não é? Sim. Que é o condomínio, depois é o próprio Estado, a tentar controlar, portanto é um investimento que tem de ser muito bem pensado e muito bem calculado, certo? Exatamente, sem dúvida. Muito obrigado, Bruno. Obrigado eu. Obrigado.